Então, estamos começando aqui mais um podcast aqui, né? Mais uma semana juntos aí para falarmos aí de mais um tema. Hoje, falando sobre a igreja de Esmirna, estamos nessa série aí sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Semana passada esteve aqui o Jonathan e o link está aí para vocês acompanharem esse podcast, esse tema. E hoje nós vamos tratar sobre a igreja de Esmirna, né? Se você já leu aí essa carta, aí, esse assunto, você vai conseguir entender do que nós vamos tratar aqui hoje. E sem perda de tempo, eu quero que você então já se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí o seu joinha, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, porque quando você faz isso, você nos ajuda bastante para que nós possamos continuar avançando. E você também pode se inscrever lá no canal Palavra Viva, né? Nosso programa de rádio. Toda quarta-feira nós temos colocado lá conteúdo abençoador. Também sempre que podemos trazemos um convidado para falar algo da parte de Deus para vocês. Então se inscrevam lá também, vocês vão ser muito abençoados aí. Mas vamos rodar a nossa vinheta e nós voltamos. Guerras, terremotos, símbolos misteriosos, juízo final, fim do mundo, livro sagrado. Miqueias Podcast apresenta as 7 igrejas da Ásia Menor. Bem, estamos de volta e estamos hoje recebendo aqui, né, o pastor Daniel Borges, né, aceitou nosso convite. Talvez vocês aí já conheçam o pastor Daniel. Eu quero que ele se apresente aqui para vocês, depois nós vamos entrar aí no tema de hoje. Uma boa noite a todos, né? Antes de me apresentar, eu quero agradecer o carinhoso convite do irmão Miqueias para estar aqui, né? Debatendo de assuntos tão relevantes para a nossa vida, para o nosso ministério, né? E é um prazer, tá? É um prazer estar aqui. Espero que através do nosso bate-papo hoje Deus possa falar algo de novo, algo bom para o teu coração, para a tua vida, possa trazer alguma edificação. Fica aí conosco, tá bom? Compartilhe e com certeza vai ser uma bênção. Amém? Sim. Pastor Daniel, ele já tinha quantas congregações você dirigiu mesmo? Dirigi 4. Dirigi o Benta, né, por quase 3 anos. Do Benta eu vim para o Vila Rica. Vila Rica eu fiquei quase 5 anos. Né? E depois fui para o Crispim. Fiquei quase mais 3 anos no Crispim. E no final eu estava em Tremembé. Tremembé estava um pouco puxado, um pouco longe. Minha esposa trabalha de enfermeira à noite, né? Aí eu, depois de 15 anos dirigindo trabalho, né? Deus, ele nos orientou, né? Com certeza veio da parte de Deus para a gente dar uma descansada e refazer, né? Refazer as energias. Estamos aí, para quando Deus quiser nos usar novamente, né? Mas enquanto isso a gente está cooperando bastante, né? A gente tem cooperado nas congregações aí, tem alguns amigos que têm convidado, né? A gente não é um pregador assim, mas a gente tem ministrado a palavra do Senhor e Deus tem abençoado. É o prazer nosso, né? Falar de Deus, falar, anunciar essa palavra que tem um poder de transformar, né, de trazer vida, de trazer renovo, e estou feliz por isso. Vamos ler aqui primeiro, né, a carta de Esmirna aí. É bom chamar um pastor para falar das 7 igrejas, né, porque daí você vai falar com uma visão já pastoral, de alguém que esteve nos bastidores do negócio, né? Fica mais interessante aí. É interessante e um tanto complicado, né? Porque a gente vive num mundo assim, né? Onde tem diversidade de pensamentos, né? De ideias. Mas o importante é que a gente sempre prime, né? Para que a Bíblia ela nos orienta, né? Vamos ler aqui. Apocalipse 2, né? Verso 8 a 11 diz: E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça, o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Muito bem. O que o senhor já pode falar para nós aí da cidade aí, né, de Esmirna, né, uma das cidades aí da Ásia Menor?
que o senhor tenha pesquisado, para a gente conhecer um pouco a cidade onde está localizada essa igreja aqui, que Jesus, né, por meio do apóstolo João, enviou uma carta aí. Tá. Antes um pouquinho, eu posso falar um pouquinho uma coisa que me chamou muita atenção aqui, Miquel, que me tocou assim de uma forma muito forte, porque João, né, um dos evangelistas, o apóstolo mais novo, né, dentre todos, mas o que esteve mais próximo de Jesus, sempre estava perto, né, e até na morte mesmo, foi o único que esteve presente. Dos primeiros, né? Um dos últimos. E ele tinha aquela admiração pela pessoa de Jesus. Só que ele via o Cristo sofrido, né? Ele via o Cristo padecendo, sendo perseguido, sendo caluniado, né? Sendo incompreendido por todos. E eu acredito que ele vivia naquela expectativa, porque ele sabia, ele teve lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus transfigurou na frente dele, né? De Pedro, de Tiago. Então ele tinha essa expectativa, né? De um dia ver o Cristo glorificado. Como nós temos também, né? Essa viva esperança que nos motiva a não abrir mão dos nossos princípios, dos nossos, né, daquilo que a gente acredita. E quando ele é mandado ali, ele é deportado para a ilha, e ele começa a receber essas revelações, né? Antes de receber a visão das cartas, para mandar as cartas para as 7 igrejas da Ásia, ele ouve aquela voz, né, que diz para ela: o que você ouviu, você escreve e envia. E ele, com medo de olhar para ver quem era, e de repente ele olha e vê um ser ali que aquilo para ele, né? Ele ficou tão deslumbrado que caiu de joelhos, né? Ele estava contemplando ali o Cristo glorificado, né? Andando ali no meio dos catiçais, né? E era o próprio Cristo que ele viu sofrer, ele viu padecer, ele viu morrer, né? Ele viu ele ressuscitado, porém, do jeito que ele estava, com seu corpo glorificado aqui, para ele foi algo assim que a atitude dele foi a mais, né, esperada, acredito que da parte do próprio Cristo, né, que ele reconheceu e caiu de joelhos, chorou, e aí ele tem esse privilégio de receber, né, essa incumbência de escrever essas cartas, né? E é interessante essas cartas, porque hoje a gente vive num mundo onde a gente tem preocupado muito, né, com a questão igrejas. A gente pertence a uma igreja, a gente ama essa igreja, a gente trabalha, só que a gente vê muita coisa aparecendo, muita novidade, né? E é muito perigoso. Mas já nesses dias, né, primeiro século, já tinha problema, tanto é que a necessidade dessas cartas, mas a carta hoje, né, para essa igreja de Esmirna, é uma carta assim, um tanto, não é assim de uma correção, né, mas é de um conselho, uma carta de uma igreja que precisava assim de um apoio, uma igreja que com certeza iria passar, no segundo texto nós vamos ver daqui a pouco, por tribulação, por dificuldade, mas o Senhor dá uma levantada, né, para que eles pudessem passar confiando que, né, Deus estava com eles. Então, Esmirna é uma cidade, né, que era, podemos dizer assim, a primeira carta que vocês trataram foi de Éfeso, uma cidade bonita, portuária, né? Agora Esmirna não ficava atrás, uma cidade também grande, né? Portuária também, uma cidade muito bela, né? Ela tinha o porto principal da Ásia Menor, estava ali na cidade de Esmirna, né? Então era uma cidade de muitas belezas. Eu estava pesquisando aqui, Miqueias, sobre as coisas interessantes que tinham ali, né? Tinha um monte por nome Pagos, que era coberto de templos e casas suntuosas, né? Então aquilo chamava atenção, e acredito que chamava a atenção de muitos turistas, também iam lá, né? A arquitetura, os templos, é uma idolatria terrível também. Sim. É interessante que estudando esse texto aqui, a história, essa cultura aqui, né? Que até foram os gregos que fundaram, né? No ano 1000 a.C., parece, e teve um problema depois, destruíram, reconstruíram de novo. E eu tenho uma irmã que chama Cibele. Aí eu lembro aqui, pesquisando um pouco, eu descobri que tem um templo lá, deusa Cibeles. Peraí, minha irmã tem o nome de uma deusa aí, não sei se é grego, mas é interessante, né? Então a gente descobre muitas coisas, né? E no meio de um lugar tão rodeado por idolatria, né? Por tantas coisas, estava ali uma igreja que o Senhor Jesus viu ela, né? Viu ela, se interessou por ela e destina essa carta a ela, né?
Então tinha templo a Zeus, Apolo, Afrodite, né, e outros. E interessante que é uma cidade, a única sobrevivente, né, segundo o que eu estava estudando aqui, até os dias de hoje, né? Ela continua. O nome dela hoje é Izmir, né, na Turquia Asiática. E na época, Miqueias, na época dessa carta, e parece que a população dela era de 100 mil habitantes, é mais ou menos aproximada no Vale do Paraíba, que é uma cidade aproximada mais ou menos Caçapava. Caçapava acho que tem 95, 96, né? Então aproximadamente era uma cidade boa. Hoje não, hoje tem 255 mil habitantes, né? Então era uma cidade muito interessante, né? Uma cidade... Tinha um templo, eles são pioneiros no templo Deus Imperador, Roma, né? Tibério lá. Também, que na verdade as cidades lá, a princípio os gregos, né? Tinha a cultura grega muito forte, né? Onde eles chegavam, eles estabeleciam a cultura deles, dominavam, né? Rapaz? Dominavam o negócio. Alexandre, por aí e depois os romanos vinham e, né, até mudavam algumas coisas, mudavam o nome de alguns deuses, né? Mas a base era a mesma, né? Um contexto bem pagão, bem idólatra. Mas lá também tinha a colônia judaica, né? Colônia judaica, né? Aqueles que dizem judeus, mas não são. Então, é um problema muito sério, né? Porque ainda a gente vai ver, né? Primeiro eles começam a ser perseguidos pelos judeus, né? Por crerem que Jesus é o Cristo. Depois por não crerem que César é o Senhor. Uma dupla perseguição, de dentro e de fora, né? No contexto romano e judeu ao mesmo tempo. E ali surgiu uma comunidade cristã ali, provavelmente fruto do que acontece em Éfeso, né? A coisa vai propagando, né? 50, se eu não me engano, 50 quilômetros de distância entre Éfeso e Esmirna. Nessa faixa, 50, 60. Então, e também por ser portuária, né? Chegava gente, ia gente, então uma hora o evangelho passou por ali. Dizem até, né, que existem algumas pessoas que acreditam que o próprio apóstolo Paulo, né, que ele pregou muito tempo, acho que ficou 2 anos naquela redondeza, 2-3 anos. Mas não é nada assim, né? Ninguém fala assim, a gente não tem... São probabilidades, né? Mas tudo indica, porque foi o lugar mais promissor do ministério dele foi Éfeso, né? Dali surge 9 igrejas, né? Porque tem as 7 igrejas das menores, mas Colossos e Herápolis são 9. Então 9 cidades ali que foram alcançadas nesse período aí, mais ou porque às vezes a pessoa vê escrever 7, mas não tinha só 7, tinha mais, não, né? Na Ásia Menor já tinha mais do que só 7. E é interessante também, Miquel, que uma igreja difícil de sobreviver, porque Esmirna parece que era a mais fiel a Roma, né? Então eles eram fiéis a César e depois, mais para frente, a gente vai ver perseguições, né? Até a morte do bispo da igreja. Mas era uma situação assim, muito complicada, muito difícil. Embora os judeus tivessem a liberdade ali de cultuar o Deus de Israel, tudo, mas a fidelidade deles quanto a Roma, o Império, a idolatria que eles tinham era muito, muito grande. E daí que vai surgir problemas. Alguns dizem que o problema da pobreza mesmo não é só uma pobreza, não é nem ideia de pobreza de espírito. É pobreza financeira também, porque vão ter dificuldade na sociedade como cristãos, primeiro declarar que Cristo é o Senhor, né? Não é César que é o Senhor, e para o judeu uma loucura, uma blasfêmia, né? Dizer que Jesus morreu numa cruz é o Cristo, é o Salvador. Quer dizer, havia uma dificuldade ali até social para os cristãos sobreviverem naquela cidade ali. Eles se implicavam muito porque, diante de declarações, né, diante da tese que eles defendiam do cristianismo, muitas pessoas perdiam emprego, né? Eram humilhados e tal, né? Então por isso que o nível era bem, né? E a palavra fala, és pobre, porém, né? Olhando assim no âmbito espiritual, eles eram ricos, né? Sim. Tinham ali a proteção, a garantia do Senhor, né? Mas é uma situação assim muito difícil para eles, né? Muito complicado, porque sobreviver, né? E o texto diz mais na frente, né? Ser fiel até a morte. Complicado é permanecer nessa fidelidade, né? A gente olha para hoje, é fácil manter fiel, complicado para isso, né? Essa é a dinâmica que eu gosto das cartas, é porque a gente vai lendo as cartas e vai se questionando. Será que nós estamos enquadrados nisso aqui? Será que a exortação é para nós? Será que o elogio é para nós? Porque essa estrutura que Jesus utiliza, né?
de apresentação, elogios, de exortação, promessa. No caso de Esmirna, é uma igreja que é fiel. Ela não teve exortação. Ela, mesmo em meio às perseguições que nós vamos observar, é uma igreja que, apesar disso, ela se manteve fiel, independente. Verdade. Quer dizer, ser cristão, ser um cristão ao modo de Esmirna, porque não era vantagem. Né? Numa cidade que o contexto não era favorável à pregação do evangelho, não era favorável ao cristianismo, ser cristão é meio assim, ou você está disposto a ser um mártir, a sofrer perseguição, ou melhor, não ser cristão. Aí nós vivemos essa realidade hoje, que as pessoas querem um cristianismo que não é, que tipo, é o comodismo, eu não quero sofrer perseguições. E muitos não sofrem perseguições porque não incomodam também, né? Porque não são genuinamente cristãos. Tem esse outro lado. Entra a interrogação, né? Se porventura, né, hoje houvesse alguma perseguição, será que seria... daria frutos? Né? Porque... Será que a igreja verdadeira Com certeza, porque seria aí ser revelada, né? Quando a moeda aperta mesmo, né? Basta ver a pandemia, né? A pandemia já chacoalhou bastante. Muita gente não voltou até hoje. Olha, a gente tem visto aí muitas pessoas, né, reclamarem que muitas igrejas não conseguiram voltar ao normal. Sim. Né? Então tem muitas igrejas que conseguiram, através de líderes, de liderança, né, dos trabalhos realizados através da live, da mídia, do acompanhamento, das ligações, né? Conseguiu segurar, mas tem muita gente aí que deixou, não, vamos esperar voltar. Rapaz, e quando voltou, né? Quando os trabalhos voltaram ao normal, eles viram... Foi uma oportunidade para alguns. Quer dizer, é uma oportunidade para o inimigo atacar, né? Para quem já estava vulnerável, ficou um prato feito. Né? Porque existe aquele crente que ele é o crente em cima do muro. Ele não é nem 100%, nem... Ele fica lá e cá, né? Ele vai 2 domingos, 3 não. Ele não é constante, ele é o crente nominal, né? Mas não é o crente verdadeiro. Aí vem uma pandemia, o camarada já não era frequente. Aí vem uma pandemia que você fica, a primeira vez, né? Que a gente ficou quase 5 meses sem ir ao culto, só pela internet. Eu falo por mim. Eu não sei, o senhor é nascido e criado no berço cristão? Não. Eu não. Você converteu depois? Converti depois. Então, eu nasci e fui criado. Eu nunca tive ficado 5 meses sem ir na igreja, sem ir no tempo. Você imagina um negócio desse. Então, assim, é muito complicado. Agora, pra quem não tem isso, né? Que é uma pessoa que leva, assim, aquela coisa, né, sem sal, sem açúcar, virou uma oportunidade pro inimigo atacar e muitos não voltaram. Com certeza. Não voltaram. Estão até hoje aí dizendo assim, não, quando melhorar as coisas eu vou. Quando melhorar, Jesus já arrebatou a igreja e os salvos já estarão na glória, né? Alguns usaram isso como desculpa também. Verdade. Porque, rapaz, a gente olha de acordo com os textos, né? Eu estava olhando e eu percebi que essa igreja era uma igreja sofredora, né? Sofria muito. Uma igreja, inclusive aqui no versículo 10, né? Jesus endereça a carta ao anjo da igreja, não temas coisas que has de padecer. Então, com certeza, eles iriam padecer, né? Perseguição, calúnia. Ela era pobre, né? Sim. E, sabe, uma situação muito complicada da igreja. Mas mesmo assim, né? O incentivo, a palavra, a palavra de Deus, ela é tremenda, Miqueias. Ela, além de nos instruir, né? Qualquer situação, qualquer dificuldade que a gente tem, ela também nos incentiva. Né? Por exemplo, diz aqui, ser fiel até a morte, né? Quem tem ouvidos ouça. Né? Então são coisas assim que, fazendo uso, né, dessas propostas que a palavra nos dá, né? Poxa, a gente encara de frente, sim, em nome de Jesus, a gente vence. Agora a pergunta que eu ia fazer, como é ser pastor da igreja de Esmirna? Porque as pessoas, o cenário de uma igreja como essa, a igreja está num contexto de perseguição. O povo é pobre, né, sofrendo dificuldade na sociedade. Mas é um contraste. E aí você tem um pastor aqui, né? Jesus está endereçando essa igreja ao anjo da igreja aqui de Esmirna. Como é ser esse pastor de uma igreja nesse contexto? Porque num contexto de hoje, até tem um livro, não sei se o senhor conhece o pastor Sandro Pereira. Já ouvi falar. Ele foi pastor da igreja batista aqui no Crispim e foi co-pastor com o Wellington, lá na Batista Moreira. Agora ele está no Maranhão.
Ele escreveu um livro, O Pastor no Contexto Pós-Moderno, e ele fala que hoje os pastores querem ser tipo um CEO, né, de uma grande igreja, que é o modelo de igreja McDonald's, né? Ele é dono de uma franquia de igrejas. E vem tudo pronto, tudo, né? A realidade fácil, e acho que ser pastor é isso. É administrar uma agenda ali de negócios, né? A igreja vira uma empresa, vira um negócio. Mas atender as demandas, realidades, ser governado, dirigido por Deus, entender a realidade daquela história daquela igreja, nem sempre é o que acontece. Chega lá o irmão, o crente sofrendo lá, como a gente vê. Muita gente, imagina, pessoas que perderam filhos, marido, no meio da pandemia. Se não tiver um pastor que tenha uma palavra de Deus, seja realmente dirigido por Deus aqui, como que ele vai pastorear essa igreja aqui? Miquel, eu recebi uma visita uma vez na minha igreja. Uma pessoa, eu não vou citar o nome aqui, porque ela é muito conhecida aqui em Pindamonhangaba, você conhece ela. Uhum. Uma irmã de Deus, sabe? Sabe aquela pessoa que você olha assim, você vê Deus na vida dela? Uhum. Ela respira, assim, você sente, sabe, aquela coisa gostosa. Ela virou para mim um dia e falou assim: Pastor Daniel, o pastor tem que cheirar a ovelha. Uhum. Eu tava começando o ministério meu, sabe? E eu tenho uma característica comigo que é o meu jeito, sabe? De amar as pessoas. Eu amo de verdade, não é, sabe, não é fingimento. Quem está me ouvindo aí conhece, né? Por todos os lugares que nós passamos. Todas as igrejas que eu dirigi, eu vou, sabe, prego, e não tem problema com ninguém, as portas são abertas, porque a gente desenvolveu, assim, um relacionamento de pastor e ovelha, né? Uhum. Então, o pastor, ele tem que viver a vida da ovelha. Sofrer com a ovelha. Sofrer com ela, né? Porque o pastor é o que pega no colo. Infelizmente, tem aqueles que querem, né, ser uma pessoa mais elitizada, assim, né? Somente delegar. Uhum. Rapaz, ele não sente o frio da ovelha, né? Ele não sente a dor da ovelha, ele não sente a necessidade extrema de uma ovelha, porque quando o pastor ele sente, em qualquer momento ele está ali dando seu apoio, dando, né? Porque o que precisa, Miquel, numa situação dessa que eu vejo uma igreja passando por tudo isso, é de alguém ali com uma mão forte, sabe? Não sei se eu estou espiritualizando muito, mas é como se fosse a presença do Senhor ali, no momento da maior angústia, da maior agonia, sabe, do maior sofrimento, né? Como se Jesus, por intermédio do anjo, por isso que já tem nome de anjo, o anjo da igreja, né? Eu não tenho dúvida aqui que essas estrelas eram os anjos da igreja, as pessoas que Deus confiou. E é muito sério essa questão de Deus confiar, né? Deus, na sua soberania, na sua grandeza, ele confia, é porque ele espera que, né, a pessoa confiada cumpra com tudo aquilo que... As pessoas não... muitos que almejam o ministério não estariam muito iludidos, muitas vezes, com a plataforma que alguns acham que é o ministério. Porque o ministério, na verdade, é como você estivesse sempre com... a ovelha indo pro matador. É um sacrifício. Eu trabalhei num seminário, trabalho já há 30 anos. Uhum. Né? Então a gente tem acompanhado, assim, pessoas vindo, né, para se preparar para a obra. Uhum. Então durante todo esse tempo, durante todos esses anos, né, e na convivência a gente vê, assim, a motivação de muitos deles, né? E tem muitos que vêm porque, né, a gente perguntava: e aí, meu irmão, qual que é o seu projeto, né? Meu projeto é sair, fazer uma pós-graduação e tal, me aperfeiçoar tal, em filosofia, psicologia e tal, porque eu quero ser pastor-presidente de uma grande igreja. É errado? Não, é bom. Uhum. Né? Só que a necessidade é outra, irmão, Miquel, né? Então, a demanda é muito maior do que essa. Né? Você vê Davi foi um rei, né? Um homem segundo o coração de Deus, mas ele dormia lá no pasto com as ovelhas. Né? Até quando ele saiu para fazer outra tarefa, colocou alguém como substituto ainda. Colocou alguém. E ele defendia. Não deixar as ovelhas sozinho. Ele colocava a sua vida, né, ali, para que pudesse defender a vida da ovelha, né? Qual homem, em sã consciência, né, naturalmente falando, ele vai enfrentar um leão, um urso, né, para defender a ovelha de forma alguma? Então é muito difícil, Miquel. Tem que ter a chamada, né? Com certeza, um pastor que tem a chamada para realmente uma vocação pastoral, né? Porque eu vejo que tem muitas pessoas que recebem o cargo, o título de um cargo, o título eclesiástico ali, mas
você não vê o dom acompanhado com o cargo. Porque, por exemplo, os 5 ministérios lá, uns para, né? Quer dizer, É a pessoa, específico, e é um né? dom ministerial, é Com algo que certeza. Deus deu, o Espírito Santo de Deus distribui os dons. Aham. Então, um foi chamado, tem gente que você vê que é pastor, ele tem o dom de pastor. E tem gente que é pastor, mas não tem o dom de pastor. Ele tem o cargo dele, tem o título, tem a carteirinha, tem tudo, mas você não consegue ver isso no exercício do negócio. Você não vê o dom florescendo. E tem pessoas que não tem o cargo, não tem o título, não tem nada, e você fala assim, mas isso aqui é um pastor. Verdade. Você entendeu? E às vezes acaba sendo difícil, porque eu vejo que eu vi até alguém falar que, na verdade, para você se manter no ministério por muito tempo, se você não tiver uma chamada, você vai morrer. Ele vai matar a sua família, vai matar todo mundo à sua volta. É porque envolve muita coisa e muita gente. Porque não é só, tipo, estar lá. Não, você tem que ter uma chamada para se manter lá. Porque senão como que você vai conseguir? Com certeza. Ter o apoio da família, ter o apoio dos filhos e tudo mais. Rapaz, você pode Da própria igreja. Né? ser um tremendo pregador, né? Um conhecedor. É muito bom, é muito, sabe, para exercer o ministério, né? É muito importante isso. Mas você tem que ter o outro lado também, né? O lado pastoral mesmo, o lado, né, de sentir o cheiro e carregar consigo o cheiro da ovelha, né? Então quem carrega é quem abraça, não no sentido literal, né? Mas no sentido de assistência, de auxílio, de acompanhamento, de orientação, né? E essa questão de orientação é muito importante, rapaz. Uma pessoa que está na liderança, né, um pastor, imagina esse pastor aqui dessa igreja aqui. Quantas pessoas ele teria que orientar, né, diante ali da perseguição, né? E tinha os gregos, né, tinha os romanos, né? Oh, meu Deus. Predominava lá a Roma, como é que fala? O Império Romano, né? Aí tinha os judeus que eles, como estivessem incentivando os romanos, perseguiam também os cristãos, né? É coisa terrível, para todo lado é bomba, né? E eles tinham que permanecer, porque a palavra diz ser fiel até a morte. Né? Eu gosto do jeito que Jesus se apresenta aqui também, né? Isso diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu, né? Mostra a soberania, o controle dele. Ele é antes de todas as coisas, né? E é aquele que foi morto, mostra o seu sacrifício e mostra o poder de Deus, a ressurreição. E aponta para esse Deus que está no controle, esse Cristo, que, né, em meio a igreja passando, porque o sofrimento na Bíblia é pedagógico, né? Alegria, você sempre vai encontrar na palavra de Deus, o sofrimento produz. Mas você não vê, a alegria produz. A alegria não é uma boa pedagoga. Mas o sofrimento sim, ensina, então, ensina de verdade. Né, a pessoa vai passar ali por alguma situação de dificuldade, mas ela tem por confiança saber que tem um Cristo que morreu também, que sofreu ali e que ressurgiu, que venceu tudo isso aí, triunfou sobre tudo aí, é a esperança do crente. Ainda que nós venhamos morrer, a esperança da ressurreição faz parte daquilo da nossa fé. Essa fala de Cristo aí é interessante também a respeito do foi morto e reviveu, né? Não sei, mais uma coisa. Os habitantes dali, eles iriam entender essa questão de morrer e reviver, porque a cidade passou por isso. Sim. Parece que em 600 ela foi totalmente destruída, né? Aí depois foi como tivesse a cidade morreu e reviveu. Só que é uma forma, né, simbólica. Agora Cristo não. Cristo, ele morreu, né? De fato. Mas ele reviveu e apareceu para João. E João, quando está escrevendo, ele está falando uma coisa que ele viu. Ele viu. Rapaz, ele ainda diz na sua carta que tocou a palavra da vida. Tocou a palavra da vida. E lá no capítulo 5, quando ele viu o cordeiro, né, que era digno de abrir o livro e desatar o selo, mas antes de ver ele chorou muito. Então é coisa assim muito, né, tremenda, muito tocante. Não né? é algo subjetivo, é algo concreto. Concreto. Aí vemos aqui os elogios, aqui, a realidade aqui, né? Eu sei as tuas obras, né? E é muito forte essa questão aí, eu sei as tuas obras. Ou seja, não adianta, nada fica né, escondido, ele sabe se você Jesus conhece a igreja conhece dele. Tudo, né? E tem pessoas que... Isso aqui é interessante, né? Porque muitas pessoas criam um personagem para si mesmos. Né? Achando que vai enganar o pastor, vai enganar a líder de oração, ou quem quer que seja. Mas o Cristo, o dono da igreja, ele sabe, ele sabe tudo. Sabe né? tudo. E ele não conhece no arrebanhado, não, ele conhece individualmente, particularmente.
né? Porque nessa igreja em particular aqui, ele sabia as obras, mas ele sabia a tribulação também e a condição social de cada um. Né? Então ele sabe tudo, sabe? Sabia Então não as adianta, obras, né? sabia o sofrimento, né? O tribulo lá, né? Essa questão de maquiar com ele não tem, né? Não tem não, ele sabe. Não, isso é reconfortante, porque Com quando certeza. você tem um Cristo que diz que sabe a sua tribulação, né? Aquilo que você está sofrendo, porque tem muitos que, ainda mais nessa geração que a gente tá vendo de muita depressão, ansiedade e os transtornos aí que vai surgindo, muitos não acham consolo, né? Mas aí você lê a palavra de Deus, você vê que o Cristo olhando para sua igreja, quem conhece, diz: olha, eu sei essa tribulação. Rapaz, um discurso Ninguém me contou, eu sei. que a gente ouve muito hoje, né? E a gente às vezes para um pouquinho, pensa, não responde, porque a pessoa vira para você, não sabe a minha tribulação. Aí dá vontade, mas você sabe a minha, né? Ninguém sabe de ninguém, mas Jesus sabe, Sim. sabe, e ele tem, né, a providência para tudo, ele tem um consolo, e o mais importante, ele tem a arma, né? Ele nos dá a arma, nos dá força para resistir a tal tribulação que nós estamos passando, né? Então, sim, a gente tem que... Ainda que mais pra frente ele vai falar que... Quer dizer, o povo já estava em tribulação e mais pra frente ele vai dizer ainda que... Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Quer dizer, já estavam atribulados e ainda viria naquele contexto ali uma perseguição, viria uma batalha ali. E eles que já eram fiéis teriam que ser mais fiéis ainda. Mas algo que eu acho muito forte aí é a questão desses 10 dias. Não de forma literal assim, mas como, olha, vai começar dia tal, mas dia tal vai terminar. Ou seja, nada é para sempre. Sim. Você pode até passar, tá difícil, né? Talvez alguém que está ouvindo a gente aí pode estar atravessando uma fase terrível na sua vida, né? Que começou, mas vai terminar, viu? Vai chegar um momento em que você vai falar que, olha, realmente, porque Deus, ele permite o início, né? Mas chega um momento que ele fala, chega. Basta. Né? Então eu acredito que esses 10 dias aqui... E também aqui, Jesus não disse que ia livrar eles da tribulação. Não. Disse, seja fiel aí, porque vai vir. Porque nessa teologia que nós temos sendo pregada aí, uma teologia contra o sofrimento, não é aquilo que Jesus está dizendo aqui. Na teologia de Cristo aqui, Cristo pelo contrário, ele olha para o nosso sofrimento, ele sabe do nosso sofrimento, mas ele não vai nos livrar de todo o sofrimento. Ele pode. O que ele aconselha é a pessoa não abrir, né, não relaxar. Ele fala, olha, tereis aflições, mas tem bom ânimo. Porque tem uns que querem colocar Jesus na parede, querem dizer, se Jesus não fizer isso, eu saio da igreja. Rapaz, tem umas teologias aí, Miquel, eu não gosto nem de dar nome, mas, meu Deus do céu, contraria totalmente aquilo que a gente acredita e prega. Sim. Né? Aquilo que a gente ensina, a gente instrui. Né? E aí muitas pessoas, inclusive, vêm, às vezes mudam de uma igreja para outra, ou a gente conversa com as pessoas e ela vem com a cabeça cheia de minhoca. E até você tirar da cabeça daquela pessoa aquela leitura a respeito das coisas, da vida, de tudo, e dizer, não, mas nunca que a palavra de Deus prometeu isso, né? O evangelho não promete casa própria, não promete, sabe, emprego dos sonhos, não promete nada disso. Tudo isso pode acontecer, pode. Deus, ele é poderoso para fazer? Também é. Mas o que ele vai fazer? Não sabemos. É verdade. O ser humano, ele tá atrás daquilo, né, que é fácil. Eu estava em casa um dia, Enéas. Seu nome não é Enéas. Miqueias. E chegou lá na verdade eu estava no meu trabalho, no meu serviço. E chegou um rapaz lá, queria falar comigo. Tem um rapaz querendo falar com você. Aí eu fui atender, era um primo que há muito tempo ele não falava comigo. Um primo que a gente deixou ele de lado um pouco, porque ele abandonou meu tio, né? Meu tio, ele, na verdade, é um primo assim, de consideração. Meu tio criou ele e tudo, né? Meu tio deu boa vida para ele. Mas no final da vida do meu tio, ele abandonou e começou a pegar as coisas do meu tio, carregar. Era uma pessoa muito gananciosa. E com isso a gente não se falou, não brigamos nem nada, mas a gente evitava assim, né? E ele morava na mesma cidade minha. Mas um dia ele me procurou. Aí eu tava lá, parei do meu serviço, fui atendê-lo. Aí ele chegou, rapaz, né?
quanto tempo, né? Eu falei, pois é, a gente não se vê e tal. Ele falou, como é que você tá? Eu falei, tô bem. Tá na igreja? Eu falei, tô, graças a Deus. Tá feliz? Eu falei, tô. Rapaz, eu tô querendo também. Tô querendo também, porque eu tenho assistido uns programas aí e o que eu vejo é pessoas enricando e ganhando muito dinheiro e tal, e eu tô precisando também. Falei, meu amigo, você não precisa de Jesus, você precisa de dinheiro. Trabalha bastante, porque o Jesus que eu prego, ele não dá dinheiro, ele dá salvação, ele dá libertação, ele dá transformação, ele dá paz, né? Essa paz que a gente não consegue explicar, que excede todo entendimento. Então é isso que ele dá. Então, através da paz, a gente trabalha, a gente ganha, a gente conquista, né? A gente corre atrás, mas essa vida fácil aí não é o evangelho que eu prego. Aí ele foi embora, eu nunca mais vi ele, entendeu? Mas infelizmente as pessoas estão sendo, né, induzidas e iludidas com essas teologias aí que, pelo amor de Deus, né? Não levam o homem para o céu de jeito nenhum. Aqui é quando Jesus fala que sabe da pobreza, né? Mas tu és rico. Isso aqui é o que chama atenção. Você lembra lá da parábola, né? Do rico e Lázaro? O rico tinha tudo aqui, vivia. Como que era a palavra que eu usava lá? Aqui ele tinha regalias. Enquanto o Lázaro, coitado, sofria, padecia. Mas depois, Lázaro viveu em regalias e o rico viveu em perturbação lá, em tormento. Porque não adianta ser rico na terra e ser pobre no céu. Verdade. O negócio é ser rico no céu. Rico no céu. Juntar tesouro no céu. Rapaz, e na terra? A palavra do Senhor diz que ninguém nunca ficou desamparado, né? Foi moço, sou pobre, foi rico. É um texto que falar mais ou menos isso aí não vem, né? Mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, nós servimos o Deus da provisão. Sim. Ele não dá aquilo, porque, né? Para você, mas dá para você o suficiente, para você ter uma vida digna, né? Para você ser digno daquilo que você, né? Então é isso que a gente acredita. E Deus permite, através, né, do esforço também da gente, né, e da nossa dedicação, da nossa fidelidade, ele também faz muita gente prosperar. Não, né? Aqui é um exemplo disso. Isso aqui é a verdadeira prosperidade. A prosperidade não necessariamente diz respeito a você ser abastado na terra. Com certeza. O problema é você viver em miséria no céu. Você está em déficit no céu. Né? Do próprio Cristo olha para você e fala assim, olha, seu saldo aqui está no negativo aqui. Né? Não é porque Jesus ele sabe quem verdadeiramente Eu estava dando uma pesquisada aqui sobre essa. Eu gosto muito do Hernandes Dias Lopes. Eu tenho um livro dele lá. Eu tenho uma citação dele aqui sobre esse assunto, mas pode falar. Eu tenho um livro dele lá, então eu estava lendo sobre essas questões, né? E ele fala sobre essa tribulação aqui que a igreja passaria por ela, né? E uma definição que ele colocou aqui que é um sufoco, um esmagamento, né? Um aperto. Então, realmente, aquilo que eles estavam passando. Né? Como se estivesse sendo... Né? Porque, veja bem, eles professavam o nome de Cristo. Embora contra os judeus, né? Daqueles sinagogas de Satanás lá e toda a perseguição. Tinha a questão da cidade idólatra, né? E eles professavam o nome de Cristo, né? E eram obrigados a adorar o imperador como se fosse um deus. Já pensou? Você acredita que... Quando eu estava lendo, eu lembrei lá da Babilônia, né? Dos rapazes que foram levados, né? Tiveram que se curvar diante da estátua lá e não se curvaram. Porque estariam, né? Fazendo algo ali terrível. E de acordo com o que eles não faziam, eles eram presos, né? E muitos perderam a vida. É muito sério, rapaz. Uma matéria do pastor Hernandes mesmo, ele disse que de uma vez só, nesse monte aqui que eu falei, né, o Pagos, foi lançado 1.200 crentes, tá, por não adorar o imperador, e depois mais 800 crentes. Então era muita gente que perdia a vida por, né, não negar. Já pensou, rapaz? Não, naquele contexto, quando as perseguições ficaram ainda mais intensas, colocava-se nas arenas. E você perguntou para mim, leões. Você perguntou para mim a respeito do anjo da igreja, um pastor, né? Ser pastor numa igreja dessa, rapaz, tem que tirar o chapéu pro pastor. Porque esses crentes eram ensinados. Como que ele ministra um funeral de um crente martirizado? Então, mas o crente chegar a ser martirizado por ele defender, né,
a sua fé, é porque ele tinha uma estrutura, sabe? Sim. Tinha um ensino, tinha uma base, que com certeza era um anjo que passava, porque é o papel do anjo da igreja, ensinar, né? Uhum. Conduzir, né? Sim. Preparar. Então essa estrutura, claro que é Deus na vida, é claro que, né? Mas eles eram convencidos de que de fato Cristo era digno de adoração, único digno, né? Único, né? Sim. Digno de A adoração. gente vê, quando a gente fala de mártires, né? Às vezes parece estar tão longe da nossa realidade, mas existem o cristianismo em alguns países hoje, Não, nos dias atuais. Nós estamos num país maravilhoso. A gente tá né? no céu Brasil aqui, mas você vai para uma Coreia do Norte, Verdade. você vai para algum país árabe que não é difícil o cristianismo E entrar. tá apertando cada dia mais, hein? Ou mesmo lugares que há perseguição mesmo de cristãos e até morte de alguns. A China também, né? Um exemplo disso. Aí às vezes a gente acha que está muito longe da nossa realidade, mas não está. Né? Não está. Na pandemia as pessoas estavam reclamando de ter culto em casa, no conforto da sua casa. Mas você pensa num lugar que você não pode carregar a Bíblia. Que malemar você carrega uma página da Bíblia, que você... Você tá entendendo? Você lê uma página aqui de João, aí alguém te compartilha outra página lá do Antigo Testamento, e você decora aquilo ali, e tipo, tem que cultuar escondido. Não tá tão longe da nossa realidade. É que as pessoas estão tão confortáveis agora que a gente quer igrejas, né? Com ar-condicionado, cadeira almofadada, a gente quer canal do YouTube da igreja top, a gente quer tudo bonitinho. Som de primeira qualidade, tem que ter som, tudo, mas quando a gente olha pra realidade da igreja mesmo, de Jesus Cristo, ela independe disso aí, dessa estrutura. Você chega lá, retorno, por favor, melhora. Não é assim? Briga com o cara do som ainda. Não dá pra melhorar, não dá pra colocar um agudo, um grave. Briga com o pastor, não, o pastor não me deu a oportunidade, as pessoas se deixam vencer por certas coisas, por coisa pequena. E que não é a causa do evangelho, né? Que não é o... E às vezes até pega aquele texto de Jesus, né? E interpreta errado, né? Aqueles que são humilhados serem exaltados, que não é bem isso o texto diz, né? Aqueles que a si mesmos se humilharem serem exaltados. Aí o cara tá achando que vai ser exaltado só porque, sei lá. Miguel, só abrindo um parênteses aqui, essa questão dessa dificuldade, né? Eu tenho um sobrinho que ele trabalha na Índia. Ele trabalha numa base de petróleo. E quando ele chegou lá, ele teve muita dificuldade, porque lá é aquelas castas, né? E no meio deles é uma humilhação. A maior humilha a menor, a inferior. Nele, como não tinha nem casta, brasileiro ainda, rapaz. E ainda bem que ele é moreno, então ele parece um indiano, sabe? Rapaz, e ele é crente pra caramba. É meu filho da fé, entendeu? E eu acabei... Ele é sobrinho que é casado com uma sobrinha minha, mas é uma pessoa que a gente ganhou assim e tal, né? E ele estava já dirigindo uma igreja lá em Minas, quando ele recebeu a oportunidade para trabalhar no Rio de Janeiro, nessa base do Rio aqui. Sim. E depois ele foi transferido para a Índia. E ele falava, ele chamou de Dan. Dan, é muito difícil aqui, Dan. E tal. Aí o Senhor deu uma sabedoria para ele, uma forma dele infiltrar e ser aceito por eles, porque lá na cultura o homem não faz nada, entendeu? Um homem pegar uma vassoura, num pano assim, para limpar alguma coisa, nossa, aquilo E tinha que ter uma mulher, e era humilhada lá na base, né, onde que estava na plataforma. E ele começou a perceber assim que ele poderia melhorar a situação, o ambiente ali e tal, né? E ele começou a limpar. Ele era chefe do escritório lá. E ele varria, passava pano, limpava. Então o pessoal já começou a olhar ele assim, né? Esse camarada, ele é estranho, né? Já começou a aceitar, tal, né? Já começou, tal. Esses dias ele mandou para mim um áudio, os indianos da base. Miquel, eu fiquei emocionado. Alguns deles dizendo assim, glória a Jesus! Sabe, com a língua rolada, mas ele já conseguiu falar de Jesus para alguns. Já tá, sabe, tem que ser muito escondido. Sim. Né? Porque se pegar, ele perde até a vida, né? Uma missionária foi pro Peru, brasileira, né? Foi pro Peru. E o pessoal do Peru é tudo meio que índio, né? E também não é um país rico, assim, é um país vizinho nosso aqui, mas é um país não muito rico. E as mulheres lá, muitas não têm o dente bonito. É aquela situação complicada. E chegou essa irmã lá com os dentes bonitão na boca e tentava evangelizar as mulheres e a coisa não ia.
E ela orando, pedindo a Deus direção, mas Senhor, o que está acontecendo aqui, Senhor? Que a gente veio para cá, o Senhor nos direciona para vir para cá e a gente não consegue falar de Jesus para essas pessoas. As pessoas não aceitam a gente, não dá ouvido, não dá crédito. Aí aconteceu um acidente lá, ela quebrou 2 dentes da boca. Oxi. Depois que ela quebrou os dentes da boca, o povo só começou a ouvir eles falar Meu de Jesus. Uma coisa assim, quando voltou, lógico, pro Brasil, Aí ela vamos conseguiu, embora. fez o tratamento, beleza. Mas aquilo foi algo necessário acontecer para que ela conseguisse se aproximar daquele povo, porque o povo achava que ela era muito, né, limpinha demais, muito de outra realidade, não estava dentro do contexto deles, então não aceitava. É como se ela estivesse contextualizando, né? Ela Paulo fala, fez de tudo para com todos, Exatamente. para que pudesse ganhar algum, né? O São Taylor, ele mudou radicalmente para, né? Exatamente. Mas essa questão aí da não aceitação, a gente está vivendo, né? Demais. Qual que era a ideia que a gente devia ter em mente? Aproveitar, sabe, toda a energia possível e fazer mesmo a obra e adorar e evangelizar. Todos os recursos né? possíveis. Só que a gente é meio acomodado, né? Não sei se é só a nossa região, mas eu acredito que Deus está mandando um despertamento aí, sabe? Sim. Então essa questão da pedagogia que Deus usa, né? Até mesmo a natureza, né? Para nos ensinar muita coisa. A gente está aprendendo, Miqueias. Embora que pareça que não, mas a gente está crescendo, a gente está fortalecendo, né? Na verdade, se a igreja hoje não se posicionar, ela não vai conseguir enfrentar as demandas que virão para frente, porque as pessoas às vezes criam uma utopia de que as coisas vão melhorar. O mundo vende essa ideia, né? Tem um texto da Bíblia que diz, quando as pessoas disserem que as coisas estão boas, fique esperto que está chegando o fim. É porque o texto é muito claro aqui, né? Hás de padecer, não temas que há de padecer. Mas a questão é que vem uma coisa hoje, não vem a mesma, mas vai continuar vindo, né? Vai continuar vindo, porque é tudo cumprimento da palavra também, né? Sim. Os dias se tornarão mais difíceis, mais... Né? Deixa eu tocar num assunto aqui, essa sinagoga de Satanás aqui. Vamos lá. Porque isso aqui é interessante, né? Isso aqui é a palavra de Jesus, né? Tem aqui uma comunidade de judeus, né? E até Jesus, quando foi em Cafarnaum, né? Primeira vez, um endemoniado estava lá. Né? E aí você vê aqui esse contexto de sinagoga de Satanás, né? Que é um exemplo de comunidades que dizem estar servindo a Deus, dizem estar servindo ao Deus verdadeiro, etc. Mas, na verdade, infelizmente, são a sinagoga de Satanás. Isso é muito sério, Miquel. Né? Porque acontece hoje. A gente tem que tomar cuidado de falar que acontece, mas infelizmente, rapaz, o que não é verdadeiro é o quê? É falso. O que não prega a verdade. Então o pessoal está vivendo uma questão de um relativismo aí, né? Que isso aí não é bíblico. Nós acreditamos na verdade absoluta. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. O que é verdade, né? Não é uma verdade, não entendeu? Uma das verdades. Não, é a verdade. Só para isso, ele fala para Pilatos, se eu não me engano, né? Para isso eu nasci, para isso eu vi o mundo, né? E infelizmente, né? A gente percebe que está tendo muita modismo, muitas... Que é até o tema da lição, né? A sutileza de Satanás aí. Muitas portas aí que tá pregando, tá falando, tá. Mas o quê? Tá ensinando o quê? Às vezes prega a Bíblia, mas não prega o Evangelho. Então. Fala sobre tanta coisa, mas não fala do principal, que é o próprio Cristo. O próprio Cristo. O Evangelho é o quê? É boas novas, né? De salvação, né? Que leva o homem... Não, a igreja que está aberta e ela não fala de Jesus, ela fala de tudo, mas ela não fala de Jesus. O principal, ela não é igreja. Ela não pode nem se chamar de uma igreja cristã. Porque cristã parte de uma pessoa, a pessoa é Cristo. Cristo que não é uma filosofia. O cristianismo é uma filosofia. Não, o cristianismo é uma pessoa. Cristo é uma pessoa. Você vive em Cristo, é tudo por causa de uma pessoa. E as pessoas às vezes colocam Cristo para fora da igreja, colocam outras coisas, porque Cristo já não é mais suficiente em muitas igrejas. Por isso se torna uma sinagoga de Satanás. Cristo não é suficiente. Você coloca, não, vamos pintar a parede de tal cor, vamos chamar o coach, né, fulano de tal, para dar uma palavra, uma palestra, coisa assim,
Por quê? Porque o culto de ensino é chato. Porque a escola dominical, acordar cedo de manhã na escola dominical, que nada. Quer dizer, a gente transforma a igreja num self-service. Eu vou lá à procura de satisfazer-me. Se não me atende, eu vou procurar outra igreja. Quer dizer, eu não vou lá para buscar Cristo, eu vou lá buscar os meus próprios interesses. Tem umas coisas que a gente assusta, porque, rapaz, eu sou assembleiano, né? Gosto demais da Assembleia. Admiro algumas igrejas co-irmãs, né? Mas eu sou assembleiano. Só que tem coisa que aparece assim e fala, de onde que tiraram isso? Eu recebi a visita de uns amigos lá do Sul. Porque a gente está no IBAR, a gente conhece pessoas do Brasil todo, né? Então vem gente de todo lado aí estudar, até para fora do Brasil, então a gente faz muita amizade. E não estou falando mal, não. Estou dizendo que, né, o que está acontecendo aí é verdade, né? A gente fica um pouco estranho um pouco, né? E chega o irmão lá, junto com esse outro irmão que é pastor hoje. Ô pai! E tal, né? Daqui a pouco o outro, ô pai! Era pai. Aí eu chamei um outro que eu tinha mais afinidade. Falei, irmão, explica pra mim por que estão chamando ele de pai. No ministério lá o pastor é pai. É o pai de todos, todo mundo chama de pai. Falei, pai? Falei, legal, né? Uma novidade interessante aí, mas. Entendeu? Por que disso? Qual o fundamento disso? Pra que essa necessidade? Rapaz, a gente tem fundamento que é Cristo, a base que é a palavra, entendeu? Temos a força motriz, que é o Espírito Santo, que né, ele não nos abandona, ele nos aconselha, ele corrige, nos mostra. Né? O senhor se converteu em que ano? Que ano você se converteu? Rapaz, eu tinha 22 anos, eu tô com 60. Matemática eu sou péssimo. Eu também sou ruim. Faz a conta aí e põe nos comentários. Então já faz algum tempo, né? Alguns anos, 23. Né? É quase 40, né? Por aí. 40 e pouquinho. Mas nesse tempo a gente vê muita coisa, mas, rapaz, eu não vejo por que inovar tanto, né? A Bíblia é simples, a palavra é simples, né? E a teologia 37. Não é complicada, né? 37. As pessoas que complicam, né? Há 37 anos, como que eram as coisas? Coisas positivas, é lógico que não cair no saudosismo, porque tem gente que ama o saudosismo, como se quiser trazer o passado pro presente, porque a gente sabe que a igreja anda pra frente, mas tem muita coisa que, com certeza, 37 anos atrás, não existia hoje, que você olha pro retrovisor e fala assim, meu Deus do céu, há 37 anos atrás não era bem pra assim. O lado bom que eu vejo hoje, né, de 37 anos pra cá, é o maior acesso à palavra. Positivamente. Negativamente. Então, o maior acesso ao conhecimento bíblico, né? Porque primeiro a pessoa não tinha esse interesse. Ou não era incentivado também? Não era tão incentivado, né? E os próprios pais da gente, né? Eles já vieram de um contexto assim onde o pastor só lia, ensinava lá, né? E pregava, e era doutrina, né? Não tinha nem essa questão de ensinamento. E havia interpretação assim, né? Muita interpretação pessoal do... A gente recebeu o evangelho, né? Foi importado, né? O evangelho nosso. O senhor estudou também. Oi? O senhor estudou no IBAR também. Eu estudei também, há muitos anos atrás, mas estudei. Né? Então, é contexto de fora que vinha para cá, entendeu? Então a gente via muita realidade dos outros. Né? Naquela época a gente via muita realidade de outros países e tal, né? Então, o que aconteceu de bom nesse tempo é que, não vou dizer abertura, mas esclarecimento. A gente foi esclarecido de muita coisa. Sim. Né? Sobre uma aplicação de um ensinamento, também. Usando contexto, usando, né, época, mas aquilo foi para lá, para contexto de lá. A gente não pode aplicar no nosso contexto, né? Por exemplo, você não pode pegar algo que aconteceu lá no mundo oriental há tantos anos e, né? Então, teve essas mudanças, mas também teve muita abertura para muitas coisas, né? Perdeu-se um pouco da essência. A essência. Porque qual que é a essência nossa? A palavra. Até mesmo a questão da oração. A gente não anda por vista. A Bíblia fala que a gente anda por fé. Então a fé, ela não é acrescentada através de uma cura, através de um show gospel, através de um pregador, né, que tem assim uma boa oratória.
Ele do pode até ter, congresso. certo? Ele pode até ter uma boa oratória, mas o que faz realmente a fé é a palavra. Uhum. Né? Então é a palavra. Nós temos que ser atraídos pela palavra. Então o pessoal está mudando, tá deixando a palavra e trazendo inovações e tanta Modismos. coisa, né? Copiando. Rapaz, eu tenho uma coisa que eu fiquei muito escandalizado, eu vou falar aqui, se alguém quiser comentar, comenta, entendeu? Pode falar. Não tem problema. Eu, Aqui é democrático. eu conheço o Silas Malafaia, Uhum. conheço assim de conversar com ele. Sim. Eu até admiro tudo, mas eu fiquei tão escandalizado quando ele entrou com um bloco carnavalesco na tribuna da igreja dele. Você viu? Sim. Você viu? Acho que já vi um vídeo. Rapaz, não precisa disso, rapaz. Não precisa. Uhum. O camarada ele tem um potencial, é um baita de um pregador, um ensinador, um apologista de. Né? Então não precisa. Então o pessoal tá fazendo muito isso, fazendo igual, né? As coisas do mundo aí, por isso que tem tanto nome de igreja aí que igreja disso, igreja daquilo, que é atrair. Rapaz, mas o que atrai de fato é Cristo, né? Sim. Cristo que é a atração maior, né? Sublime, é Cristo que apresenta Cristo direitinho, né? A Bíblia fala que nós vamos ver como que a gente vai ver ele. Vai ser um problema muito grande, né? Porque tem muita gente esperando ver um Cristo, né? Mas a Bíblia diz que a gente vai ver como ele é, né? E ele espera, Não é embaçado e mais. ele espera que a gente se curve igual João, caia, né? Chore, derrame, se emocione, né? Porque eles estão apresentando um Cristo assim fácil, um Cristo, né? Que de tanta coisa, de tanto oba-oba, e não é isso. Então, infelizmente, essas foram as aberturas que foi dando, né? Então complica um pouco. E alguns, com medo de não crescer, de ficar empacado, entram no mesmo barco. É um oba-oba, né? Então, se, por exemplo, eu tô com a minha igreja, né? Você tá com a sua. Aí você cria umas coisas, os modismos lá, e parece legal, né? Nos olhos parece legal. Aí eu vejo, não, eu não vou ficar atrás do Miqueias, vou fazer também, entendeu? Então isso vai, e daqui a pouco tá todo mundo envolvido, e a essência do evangelho tá ficando, né? Tá, felizmente. Para concluir aqui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz das igrejas. Queria tocar num último assunto aqui. Da questão do Espírito Santo, né? A igreja é os atos do Espírito Santo. A igreja é dirigida pelo Espírito Santo. Só que a gente tem visto também pessoas usando o Espírito Santo em vez de serem usadas por ele, né? Infelizmente. Porque até mesmo isso tem muito da identidade pentecostal. Hoje existem igrejas de tudo quanto é nome com rótulo pentecostal e até trazendo coisas que nós, como de uma igreja pentecostal, né, desde a Rua Azusa, né, uns Daniel Bergo, Narvingre e tudo mais, já tá vindo umas ideias em relação ao Espírito Santo que a gente começa a ver isso aqui. Não é Espírito Santo, não. Não é. Isso aqui já é abusar da nossa sabedoria. Né? E como que a gente lida com isso? Porque, por exemplo, até a busca do batismo do Espírito Santo, né? Já não existe mais uma pessoa vem, ela se converte a Cristo, ok, glória a Deus, mas muitas vezes não é ensinado. Você tem que buscar, porque eu falo pro meu pai ele disse, quando ele se converteu, a primeira coisa que ele falou assim, você vai buscar agora o batismo do Espírito Santo. E só se parava de se buscar até que você recebesse o batismo do Espírito Santo. A juventude, mesma coisa. O negócio é você ter uma experiência com o Espírito Santo. E na verdade é um pontapé inicial, né? Não é o fim de tudo, não é o pontapé inicial. E já não existe mais essa sede. Isso vai atrapalhando. Porque como que o Espírito Santo de Deus vai governar uma igreja de um povo que não busca ele? Que não quer saber, não busca nem na oração, nem na palavra, nem nada. Você coloca outras coisas para substituir essa busca, essa experiência com o Espírito Santo. Rapaz, Jesus ele deixou muito claro ali sobre o trabalho do Espírito Santo. Porque até então, né, antes dele ser traído, ser morto e tal, ele estava ali na frente de tudo. Uhum. Ele era mesmo eles não sabendo definir de fato quem ele era, mas a confiança nele, estava ali firmado nele, né? Só que ele diz, olha, eu tenho que ir, porque se eu não for, ele não vem. Uhum. Né? E a gente conhece a Trindade, o trabalho dos três, né? Os três são um, mas cada um tem a sua função, né? Uhum. E atua diretamente na vida dos que são de Deus. Uhum. E então o Espírito Santo, Jesus foi, o Espírito Santo veio. Né?
E a descida no dia de Pentecostes, Miqueias, não se fala tanto no que aconteceu depois, mas se fala muito e foram vistas línguas de fogo, a casa foi cheia, todos falaram e tal. Mas por quê? Porque havia uma turma ali de medroso, de covarde. E havia um propósito muito maior. Então, mas havia o povo, os medrosos, né, que já tinham voltado para as atividades, né, normais e tal. Só que Jesus acredita neles. Acredita que eles tinham potencial para receber o Espírito Santo. Que até então, através do Espírito Santo, eles usariam o potencial que eles tinham. Né? E depois de tudo aquilo, Pedro que negou Cristo, Pedro que fez tantas coisas ali, né, que era contrário àquilo que ele mesmo, né, dizia que ele era, né? Ele prega com ousadia, não são do Espírito Santo. E qual é o resultado? O início da igreja primitiva, 3.000 almas. Né? E até então, depois tem o paralítico, mas a gente percebe que a igreja só ia crescendo e a fé ia aumentando. Mas na frente você vê que eles estavam já vivendo tudo em comum. O que fazia eles viverem em comum? É o mesmo Espírito, o Espírito Santo, porque estavam buscando. Né? E a gente vê nessas viagens, já tem o Espírito Santo? Não. As viagens, eles oravam. Apartai a mim, era o desejo do próprio Espírito Santo que as missões. E quando eles chegavam, já receberam o Espírito Santo? Não, oravam. Né? Então Paulo, quando ele, no capítulo 9 de Atos ali, acontece aquele incidente com ele, né? E Jesus fala com Ananias, vai, né? Porque você vai orar para ele vai tornar veio e vai ser o quê? Cheio do Espírito Santo, né? Então o pessoal hoje não, hoje ninguém busca porque, sei lá, talvez não quer compromisso, só quer falar em línguas, né? Só quer... Não, porque eu vejo que uma igreja que ela não entendeu a importância de ser cheio, né? Né? Não vos embriagueis com vinho, mas... onde há contenda, né? Mas enchei o seu espírito. E para ser cheio do espírito você tem que renunciar. Você pega os grandes pregadores, todos eram homens de oração. Né? O Jonathan Edwards, 13 horas de oração. Aí o cara prega um sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. Nossa Deus. Que até hoje o sermão dele é lido, né? E a gente analisa e houve um impacto muito grande. O Spurgeon, e tantos outros, o próprio Martin Lutero, os missionários lá que ele citou, o Taylor lá, né? Homens de oração, que impactaram a sua geração, por quê? Porque era um homem cheio do Espírito Santo. Né? Isso dá pra gente ver o que Deus pode fazer com a pessoa que é cheia do Espírito Santo. Aí você vê, às vezes, uma igreja fraca e, às vezes, achando que certas coisas é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo, porque se fosse, não seria desse jeito. Enéas, rapaz. Ele quer mudar meu nome. Miqueias, você põe um pouco de água pra mim? Ó, pra você ver, ó. Aqui, gente, ó, tá vazia a caneca. Ele vai encher. Tá botando. A sua avó que me ensinou a beber água assim, sabia? Minha avó Manejo é culpa da senhora, viu? Tanto de água que eu tomo. No Vila Rica levava água pra mim toda hora. Pastor Daniel, o Gaspar dizia que ela tinha que levar Coca-Cola. Pra ficar mais gostoso. Mas por que eu fiz essa questão do copo vazio, da xícara vazia, encher? Então, quando se fala do Espírito Santo, né? Não embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então você tem que encher uma coisa que está vazia. Vazio do que tem que esvaziar. Não pode ficar resquício de nada, de ira, de contenda, de raiva, né? Então eu vejo que o anjo, para cuidar de uma igreja igual a Esmirna, ele tem que esvaziar e encher do Espírito. Né? Porque através do Espírito Santo ele vai ter aqui sabedoria, vai ter discernimento, vai ter aqui, qual que é o primeiro fruto do Espírito ali? Amor. Né? Então o amor é o principal de tudo, né? 1 Coríntios 13. Sim, porque a gente vê, porque você pega... o pastor tá ali dirigindo a igreja, ele tá pastoreando a igreja. O membro, ele vem com lutas, vem com adversidade, ele vai pregar. Se ele não pregar realmente na autoridade, na dependência do Espírito Santo, aquela mensagem que ele vai transmitir não vai alcançar o coração da pessoa que está ali sedenta. E o Espírito Santo de Deus, ele quer... Porque você prega uma mensagem, mas você tem 100 membros, aquela mensagem tem 100 terrenos ali que ela está sendo semeada. Cada um vem com a sua demanda.
E se você não tá na dependência do Espírito, porque quantas vezes você não pregou e alguém falou assim, pastor, senhor eu acho que Deus fofocou da minha vida pro senhor. Uhum. Por quê? Porque não é que fofocou, é porque tá na dependência do Espírito, tá na direção do Espírito, e Deus ele vai cuidar da sua igreja. O Espírito ele direciona, né? É o Espírito que governa a Uhum, igreja. Verdade. Por isso que ele tem ouvido, ouça o que? O que o Espírito Porque o Espírito, além do fruto, tem os dons, tudo do Espírito. Né? tudo. E não tem contradição entre não eles. tem. É um mesmo É, Espírito é o mesmo. que opera tudo em todos. Tudo em todos. Tem nada assim. A gente está passando, pastor, aqui está dando uma série de estudos lá, você tem acompanhado? Não? Sobre dons, né? Está sendo muito bom, muito, sabe? Eu não perco nenhum. Então toda quarta-feira a gente está lá, está falando sobre o Espírito Santo, sobre dons, né? E tal, e está muito, muito interessante. Está sendo muito relevante para a gente. Mas o Espírito, meu amigo, ele, se a gente ouvir ele, né? Tem um hino que diz assim, é um louvor, eu gosto muito. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Então, que voz é essa? É a voz do Espírito. Né? Então, pode estar numa situação como essa de Esmirna, aqui sendo perseguido, sendo, né? Tem história aqui de Policarpo, né? Sim, discípulo de João. Discípulo de João. Foi provavelmente, né, um bispo ali de Esmirna. 50 anos depois dessa carta, né, ele foi colocado ali para adorar, né, o imperador, para ele falou de jeito nenhum. 86 anos eu servi o meu Cristo e ele só me fez o bem, nunca me fez o mal, como que eu vou, né? Negar, renunciar. Interessante que ele disse uma frase aqui, olha, sobre... Ele foi queimado, morreu queimado numa fogueira, né? E ele teve até a chance, né? Depois ele foi levado no estádio e colocaram para ele mais uma oportunidade para ele adorar a cela. Ele falou, não, de jeito nenhum. E ele foi queimado, mas olha o que ele disse aqui pros seus algozes lá, ó. Tu me ameaça com fogo que queima por 1 hora e depois de um pouco se apaga. Você já viu essa fala dele, não? Aí ele diz assim, mas tu é ignorante a respeito do fogo, do juízo vindouro e do castigo eterno reservado para os maus, né? É o que encerra aqui sobre o dano da segunda morte. Né? Então, toda essa perseguição podia até morrer, mas eles não sofreriam o dano da segunda morte, que é o inferno, né? Que está preparado para o diabo e seus anjos. Mas o Espírito é o que ajuda, é o que orienta, é o que ensina, é o que instrui. É engraçado que ele instrui, ele ensina, ele é o trabalho completo, né? Sim, barba, cabelo e bigode, né? Consola, ele faz tudo. É impressionante. Sonda, né? Então por isso que intercede pelos até quando a gente guia eles. Nossa, é demais. Então não só faz falar em língua, não, né? Não é só. As pessoas acham que é só a experiência do falar mas em língua, interessante, mas é muito mais amplo do que mas isso. É louvável essa questão, né? Esse desejo de falar em línguas. Eu cantava muito Corinho de Fogo. Antes de eu vir pro seminário, a gente tinha uma equipe lá. Eu nunca fui te pregar, Miquel. Eu comecei a pregar depois que eu vim pra cá, entendeu? Comecei a pegar gosto, mas eu cantava. E a gente tinha uma equipe lá de 3 pessoas. Era meu pai, um evangelista que pregava muito, avivalista, né? Chamado naquela época lá, né? Era o Célio, o evangelista, eu cantava os Corinhos de Fogo e meu pai orava. Era 3 homens de fé, a gente tinha muita fé. Então a gente fazia trabalhos de avivamento assim, né? E, rapaz, e Deus abençoava. Deus é a palavra dele, né? E uma vez nós fomos convidados para uma cidade chamada São José do Alegre, no sul de Minas Gerais. E nós descobrimos que o pastor da igreja, um anciãozinho já, a esposa dele, uma senhorinha, né? E ela não tinha sido batizada com o Espírito Santo ainda. Rapaz, era o sonho daquele casal. E orava e pedia, e todo mundo orava por eles. E nós fomos convidados para ir lá, Miquel, na casa desse pastor. Eu acho que ele não é vivo mais. E nós fomos, até um trabalho na igreja, Deus abençoou. E no final do culto, não é que a irmãzinha foi batizada com o Espírito Santo? Rapaz, aquilo foi uma festa naquela igreja. Eles fizeram pra gente um banquete no final do culto, Miquel. Eu lembro até hoje. Eu, meu pai, né? O Senhor já recolheu, meu pai já descansa no Senhor. E o irmão Célio. Nossa, mas aquilo foi tão interessante, entendeu? Mas o Espírito Santo é muito mais do que isso, né? Ele é muito mais, é uma fonte inesgotável, né? De bênção, de poder, de graça, de, sabe, tudo aquilo que a gente precisa, né? Para vencer, né? Para ser fiel.
Ele ajuda a gente em todo sentido, em todos os aspectos, né? Uhum. E só que tem que ouvir a voz, né? Tem que ser. Quem tem ouvidos, Tem que ser ouça. E ele submisso à fala voz todo do o tempo, ele fala todo o Espírito. tempo, né? É isso. É isso Pastor, aí, Miquel. Deus continue abençoando. Antes, eu Amém. quero que o senhor dê uma palavra de oração para nós. O Jonathan, semana passada, orou, falou assim: vou deixar agora o pastor Daniel orar também. Quem Amém. sabe? Oração Né? Diante de tudo que nós temos aprendido, né, com essa carta, vamos orar pelas pessoas que vão nos acompanhar aí. Creio que Deus pode dar respostas para muitas pessoas aí. Amém. Eu quero agradecer, né? Uhum. O privilégio, sinto Sim. honrado de poder estar aqui, né? E que Deus continue abençoando, né? O trabalho que você vem fazendo, as pessoas que participam, e que aumente mais, né? Os participantes, que você possa curtir, compartilhar, né? Para que o que é tratado aqui, né? Possa abençoar muitas e muitas vidas, com certeza, né? E Deus tem usado aqui o Miqueias e as pessoas que têm trabalhado com ele aqui, e os frutos, né, vão aparecer, com certeza. Só antes de terminar aqui, Miqueias, esse trabalho é muito importante, porque nós estamos nós dois aqui, né? Mas a gente não tem ideia de onde chega. Não. Na pandemia eu resolvi, tinha recém saído, né? Parado de dirigir igreja. Eu sou igrejeiro demais, sabe? Minha esposa, a minha mãe, eu ligo pra ela todo dia. Então, mãe, tu acabei de chegar, mas na igreja de novo. É um prazer da gente, né? Aí eu resolvi fazer live em casa. Todo dia eu reunia a família, né? O filho, que é música, minha filha, minha nora, minha esposa. Então ali a gente cantava uns hinos e sempre trazia uma reflexão, praticamente todo dia, né? E até hoje, Miquel, eu encontro com pessoas na rua, sabe? Pessoas que não crentes. Ô, pastor, rapaz, um dia eu tava lá mexendo na internet, eu peguei um culto seus, eu tava precisando tanto de ouvir aquilo. Em todo lugar que a gente vai, sabe? Até fora de Pindamonhangaba. Não é para engrandecer, né? Mas é para louvar o nome do Senhor, né? Porque Deus, através do instrumento, né, que somos nós, ele está abençoando outras vidas, né? E isso é muito gratificante. E tudo isso aí na palma da mão da pessoa. Verdade, né? Sem fazer força, né? Sim. Mas é isso aí, gente. Se deixar, eu vou falar até. Deixa eu encerrar por aqui. E nós vamos orar, agradecer a Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o teu lar, tá bom? Querido Deus, Pai amado, nós queremos te louvar, Senhor, por este momento, Senhor, tão precioso que passamos aqui, Senhor. Falando da tua palavra, Senhor, dos teus propósitos. Pai querido, que nós possamos, meu Deus, continuar observando, Senhor, aquilo que a tua palavra nos ensina, aquilo que a tua palavra, Senhor, nos direciona, para que nós venhamos ser canais de bênção, Senhor. Eu oro para aquelas pessoas que estarão assistindo, ouvindo. Meu Deus, que o Senhor possa também estar abençoando os lares, as famílias, trazendo solução, trazendo cura, trazendo esclarecimento, Senhor. Pai querido, porque muitas vezes, Senhor, a dúvida bate, Senhor, mas através do Teu Espírito Santo, Senhor, Pai, nós entendemos o Teu propósito, o Teu querer, Senhor. Pai, abençoa aqui o nosso irmão Miqueias, a Tua vida, o Teu ministério, a Tua família. Continua, Pai querido, derramando bênção sobre a vida dele, Pai. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, Senhor, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês. Semana que vem nós estaremos aí mais uma vez, mais um podcast. Se inscrevam aí, curtam, compartilhem. E semana que vem nós estaremos de volta. Deus abençoe, pastor Daniel, mais uma vez. Deus continue abençoando. Quando tiver outra oportunidade, a gente chama de novo. Amém. E você aí, espera a gente aí semana que vem. Amém. Semana que vem nós estamos